Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marco Almeida e nós vamos trabalhar juntos a coletânea de questões de direito constitucional das últimas provas da Polícia Civil, relativamente ao artigo 1º ao 17 da Constituição, artigo 37, artigo 41 e o artigo 144, que trata da segurança pública na esfera constitucional. Beleza? Vamos começar nas questões seguindo a sequência dos artigos. Tudo bem? Vamos ver a questão 1, que foi cobrada pela VUNESP na prova de fotógrafo técnico pericial da Polícia Civil em 2014. A questão diz o seguinte: conforme a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, tendo como um dos seus fundamentos, alternativa A erradicação da pobreza em todos os seus níveis, alternativa B, os valores sociais do trabalho, alternativa C, o serviço militar obrigatório, alternativa D, o combate a todas as formas de discriminação de raças, e alternativa E, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A alternativa correta aqui é a alternativa B. Aqui traz a literalidade do artigo 1º da Constituição Federal, que tem os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. É um Estado democrático de direito e os fundamentos são soberania, cidadania, dignidade humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Beleza? Está aí o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, tendo como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que é a alternativa B, e o pluralismo político. Tem um esqueminha para você memorizar os 5 fundamentos: só, si, di, va, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, va, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plu, de pluralismo político. Beleza? O artigo 1º também tem um parágrafo único que trata da soberania popular, que é exercida de forma direta ou indireta. De forma direta, o povo exerce por plebiscito, referendo, iniciativa popular, júri, ação popular. Essas são formas de participação direta do povo na democracia. E a forma indireta são as eleições, que são tratadas do artigo 14 a 16 da Constituição. Beleza? Também deixei ali o artigo 1º, que fala na cabeça do artigo que o Brasil é uma república, onde quem manda é o povo elege os governantes e eles respondem por seus atos, e na república tem que ter eleições periódicas também. O Brasil é uma federação, o Estado Federal é aquele que é dividido em estados internos com autonomia, legislação própria, governo próprio e administração própria. Beleza? E o Brasil é uma união indissolúvel, ou seja, os estados da federação não podem se desmembrar para declarar a independência e se tornarem países. Beleza? E é um Estado democrático de direito porque preserva a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, tem juízes independentes, tem direitos sociais dentro da Constituição. Isso é um Estado democrático de direito. Beleza? Vamos partir para a próxima questão. Questão 2, VUNESP, Oficial Administrativo, Polícia Civil, 2014. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. A Federação Brasileira, os Estados e Municípios, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral do Estado, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o Presidente da República, os governadores e prefeitos. Alternativa correta? Alternativa D. Está de acordo com o artigo 2º da Constituição Federal, que diz que os poderes independentes e harmônicos entre si são Legislativo, Executivo e Judiciário. Beleza? Está aí o artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, Legislativo, Executivo e Judiciário. Os poderes são independentes porque têm suas funções próprias e são harmônicos porque têm funções atípicas para interferir levemente nos outros poderes para que haja equilíbrio, harmonia entre os poderes. É o sistema de freios e contrapesos que é adotado pela nossa Constituição. Então os poderes são independentes, têm as suas funções típicas, e são harmônicos, que têm as suas funções atípicas ou extras. Por exemplo, o Legislativo, a função típica dele de independência é produzir as leis. A função atípica
é fiscalizar o executivo e o judiciário na aplicação do dinheiro público. Beleza? Então eu deixei aqui para vocês um breve comentário do artigo 1º e 2º da Constituição Federal. Beleza? Vamos para a próxima questão. VUNESP, técnico em laboratório, Polícia Civil 2014. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal, possui, entre outros, o objetivo de: alternativa A, cooperar com outros povos para o progresso da humanidade. Alternativa B, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Alternativa C, combater a escravidão, a servidão e o tráfico de mulheres. Alternativa D, buscar a integração econômica, social e cultural dos povos da América Latina. Alternativa E, assegurar o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Alternativa correta é a alternativa B. Por que a alternativa A está errada? Cooperar com outros povos é princípio das relações internacionais, artigo 4º da Constituição Federal. A letra B é o que diz a questão. Os objetivos fundamentais da República estão no artigo 3º. Do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal trata dos princípios fundamentais. No artigo 1º trata dos fundamentos. No artigo 2º, os três poderes independentes e harmônicos entre si. O artigo 3º, os objetivos fundamentais. E o artigo 4º trata dos princípios que o Brasil obedece nas relações internacionais. Beleza? Então a alternativa que condiz com os objetivos, artigo 3º da Constituição, é a alternativa B. Combater a escravidão, a servidão e o tráfico de mulheres está implícito na Constituição. Buscar a integração econômica, social e cultural dos povos da América Latina, isso está no artigo 4º da Constituição, no seu parágrafo único, que também é princípio das relações internacionais e não objetivo da República. Assegurar o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está no artigo 5º da Constituição, trata dos direitos e garantias individuais. Portanto, a questão está correta, a alternativa B, porque está de acordo com o artigo 3º da Constituição. O artigo 3º diz isso aí. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, que foi a alternativa B da questão em comento, e o inciso 4º, que fala promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Só para fazer uma pequena diferenciação, no artigo 3º dos Objetivos Fundamentais da República, são 5 verbos: construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Forma a sigla CONGA-E-REPRO. CONGA-E-REPRO. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Beleza? Então, os fundamentos só se divaplu. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os 5 objetivos: CONGA-E-REPRO. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Então, uma dica importante para você: não confundir princípios fundamentais com os fundamentos da República. Os princípios fundamentais é tudo que tem entre o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição. Então, os fundamentos do artigo 1º são princípios fundamentais. O geral, princípios fundamentais, as espécies de princípios fundamentais, os fundamentos, os 3 poderes, os objetivos e os princípios das relações internacionais. Outra dica importante para você diz respeito a fundamentos e objetivos. O VUNESP sempre trabalha com questões colocando fundamentos como sendo objetivos e objetivos como sendo fundamentos. Beleza? Aí eu deixei aqui umas dicas para você examinar e não confundir mais na hora de responder a tua prova. Deixei também para vocês o artigo 4º da Constituição Federal, que trata dos princípios das relações internacionais. Quando o Brasil vai se relacionar com outros países, ele obedece a 10 princípios e quer também que o país que vai traçar relações internacionais conosco obedeça os mesmos 10 princípios. São eles: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção no plano internacional, o Brasil não invade outro país para declarar guerra, igualdade entre os estados, aqui no caso países, porque no plano internacional os países ora são chamados de estado, a defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação
entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Esses 10 princípios parecem muito, mas tem uma regrinha fácil que você memoriza os 10 princípios. Eu vou deixar aqui também para vocês. Forma as palavras pânico, soco e rede. Pânico: prevalência de direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, independência nacional, igualdade entre os estados, cooperação entre os povos. Soco: solução pacífica dos conflitos, concessão de asilo político. Rede: repúdio ao terrorismo e ao racismo e defesa da paz. Beleza? Então aqui terminou o artigo 4º da Constituição, que tem o seu parágrafo único, que fala da formação de uma comunidade latino-americana de nações, que é uma intenção do Brasil no plano internacional também. O parágrafo único do artigo 4º trata assim: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza? Nas próximas questões nós vamos trabalhar do artigo 5º em diante. Beleza? A próxima questão foi cobrada na prova de investigador de polícia, Polícia Civil 2014. Diz o seguinte: considerando o disposto na Constituição Federal sobre direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Alternativa A: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtida a prévia autorização do delegado de polícia e não frustrem outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local, convocada para o mesmo local. Vamos para a próxima. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida. C. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Alternativa D. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem de juiz ou promotor de justiça na forma da lei. Alternativa E. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite por determinação judicial. Todas essas alternativas estão no artigo 5º da Constituição, mas a correta é a alternativa C. Por que a alternativa A está errada? Porque não precisa obter uma prévia autorização para o direito de reunião. Beleza? Para você ter o direito de fazer a reunião, de promover a reunião ou a manifestação, como muitos chamam, não é necessária a prévia autorização. É necessário apenas que você avise com antecedência. É prévio aviso. Você não precisa de autorização para fazer reunião. A alternativa B está incorreta porque, na parte de crimes culposos contra a vida, o júri julga apenas os crimes dolosos contra a vida. Crimes culposos não é de competência do júri. O júri julga apenas 4 crimes dolosos contra a vida. Beleza? Homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio e aborto. Na forma dolosa, vai para o júri. Na forma culposa, o juiz singular que vai fazer o julgamento. A alternativa D está incorreta porque o sigilo de comunicação telefônica, que é o último caso que está falando ali, não podem ser quebrados por promotor de justiça. É só por um juiz e juiz criminal competente para o caso. É só para instrução processual penal, ou seja, coleta de provas no processo penal ou investigação criminal. Mas só um juiz criminal que pode determinar a interceptação telefônica. Beleza? A alternativa está errada por quê? Porque não é durante a noite que se pode adentrar na casa por ordem judicial. Justamente o contrário, você não pode adentrar à noite sem o consentimento do morador com mandado judicial. Você só pode adentrar durante o dia. Não fala qual é a hora, mas é luz do dia. Enquanto for dia, você pode adentrar uma casa, mesmo sem o consentimento do morador, com o mandado judicial na mão. Beleza? À noite, jamais. À noite você pode entrar para prestar socorro, desastre ou flagrante delito. Aí é qualquer hora, mas com determinação judicial, somente durante o dia. Beleza? E a letra C está correta porque são 4 crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia, né? E são inafiançáveis. É a tortura, o tráfico de entorpecentes, terrorismo e os crimes hediondos. Beleza? Então isso está de acordo com a Constituição, alternativa correta, letra C. Os requisitos do direito de reunião, tá vendo? São
A reunião deve ser pacífica, sem armas, locais abertos ao público, não é local público apenas, o local aberto ao público também pode ter manifestação. Não depende de autorização. E lá a questão falava que, desde que obtida a prévia autorização, não é necessária a obtenção de autorização, só é necessário avisar com antecedência. Exige-se o prévio aviso e não pode frustrar outra reunião que já tenha sido marcada para o mesmo local anteriormente. Lógico, né? Então, quanto àquela questão do júri, está falando aí, ó, na letra D. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Beleza? Também na inviolabilidade das comunicações, da alternativa que nós vimos lá, né, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Beleza? Só ordem judicial, só juiz que pode interceptar telefones e mesmo assim para colheita de provas no processo penal, instrução processual penal ou para investigação criminal. Beleza? Aqui tem mais alguns incisos do artigo 5º que nós vamos trabalhando no decorrer das questões. Beleza? Vamos ver a questão 5, que foi cobrada na prova de investigador da Polícia Civil, né? 2013, VUNESP, investigador de polícia, 2013. Assinale a alternativa cujo conteúdo corresponde a um direito ou garantia fundamental previsto expressamente no texto constitucional. A. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. B. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, exceto quando se tratar de crime hediondo, inafiançável ou imprescritível na forma da lei. C. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade policial competente. Alternativa D. A lei penal não retroagirá, salvo quando for para punir o réu. Alternativa E. Não poderá haver penas de morte, cruéis ou de interdição de direitos individuais. Todas essas alternativas estão previstas no artigo 5º, mas a correta é a alternativa A. Não se extradita estrangeiros por crime político ou crime de opinião. Extradição quer dizer alguém cometeu um crime fora do Brasil e entrou no Brasil. O Brasil pode entregar essa pessoa para responder o processo onde ela cometeu o crime. Beleza? Brasileiro nato, o Brasil não extradita. Extradito naturalizado em algumas hipóteses e o estrangeiro, como regra, é extraditado. Porém, se ele estiver sendo perseguido politicamente por suas opiniões, crime político, ele não será extraditado. O Brasil concederá o asilo político para essas pessoas em vez da extradição. Beleza? Por que a alternativa B está errada? Não haverá juízo ou tribunal de exceção, exceto quando se tratar de crime hediondo, inafiançável ou imprescritível na forma da lei. Não existe exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal criado especialmente para julgar um fato que já ocorreu. Aí tira totalmente a imparcialidade do juiz. O juiz e tribunal, juízo, que hoje é chamado de vara judicial, e tribunais só podem ser criados para julgar fatos futuros, após a sua criação. Beleza? Os fatos que já existiam, o tribunal não pode ser criado para julgar um fato anterior. Beleza? Ocorreu na Segunda Guerra, o Tribunal de Nuremberg, que foi criado depois da guerra para julgar os nazistas. Totalmente parcial. Tirou a independência e imparcialidade do juiz. Nossa Constituição prevê essa proibição expressamente e não há exceções para crime hediondo, inafiançável. Não tem isso, não tem exceção. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade policial competente. Essa questão está incorreta porque é autoridade competente, não é autoridade policial. Só quem sentencia uma pessoa é um juiz. Beleza? O júri condena ou absolve, mas quem aplica a pena também é o juiz. Beleza? Então a autoridade policial, ela apenas investiga o fato e a autoria. Beleza? A lei penal não retroagirá, salvo quando for para punir o réu. Justamente o contrário. A lei penal não retroagirá, salvo quando for beneficiar o réu. Lei penal retroage, volta no tempo, apenas quando benéfica para o réu. Quando for para piorar a situação, jamais. Não haverá pena de morte, cruel ou de interdição de direito individual. O erro está na interdição de direitos, que é uma pena permitida no Brasil. Não haverá pena de morte ou cruel. Beleza, até aí estava correta a questão. Porém, interdição de direitos individuais não é proibido no Brasil. Inclusive é uma das penas permitidas na Constituição. Beleza?
Olha, o inciso 37 da Constituição fala: não haverá juiz ou tribunal de exceção. Não tem exceção a essa regra do tribunal de exceção. Beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Antes, vamos só ver o inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Beleza? Deixei mais alguns incisos aí para vocês darem uma olhadinha. Beleza? Olha lá, o inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Princípio do juiz natural e do promotor natural. Porque no processo criminal, como regra, a competência de processar criminalmente, como regra, é do Ministério Público. Princípio do promotor natural. Beleza? A ação penal, como regra, é pública. Só quando a lei expressamente prevê, aí sim ela será de iniciativa privada. Beleza? Um exemplo é o crime de bigamia. A ação penal só pode ser proposta pela vítima do crime de bigamia. Então é uma ação penal privada. Quando a lei não fala nada, a ação é pública e a autoridade competente para processar é o Ministério Público. Beleza? Aqui está falando das penas, aquela pena que a gente viu de privação ou restrição de suspensão e interdição de direitos. Está ali no inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras. Então as penas permitidas está lá na letra E. Suspensão ou interdição de direitos. Beleza? E não haverá penas, está lá, de morte e a letra E, penas cruéis. Beleza? Sendo que a de morte pode ser aplicada em caso de guerra declarada, porque está prevista no Código Penal Militar para tempo de guerra, praticada por militares em tempo de guerra declarada. Beleza? Vamos para a próxima questão. VUNESP, investigador de polícia, Polícia Civil 2013. Sansão Herculano, brasileiro, médico veterinário, maior de idade, foi preso em flagrante delito e levado à delegacia de polícia. Segundo o que estabelece a Constituição Federal, Sansão tem os seguintes direitos. Alternativa A: assistência da família de um advogado, cela especial por ter curso superior e uma ligação telefônica para a pessoa por ele indicada. Vamos ver a questão B. Ser criminalmente identificado, mesmo que se possua identificação civil, cela especial em razão de ter curso superior e assistência de um advogado. Próxima questão. Avistar-se pessoalmente com o promotor de justiça, entrar em contato com pessoa da família ou de quem ele indicar e assistência de um advogado ou defensor público. Letra D. Relaxamento imediato da sua prisão, se for ilegal, permanecer calado e cela especial privativa. D. Vimos agora a letra E. Permanecer calado, identificação dos responsáveis por sua prisão e que o juiz e sua família sejam imediatamente comunicados sobre sua prisão. Beleza? A alternativa correta está na letra E. As outras nós vamos ver por que está errada. Todas estão no artigo 5º. Beleza? A Constituição, a letra A está incorreta porque a Constituição não prevê cela especial para nível superior. Não existe essa regra expressa na Constituição. Beleza? E na hora de cumprir a pena, some a cela especial. Para responder processo você pode ter. Então, prisão em cela especial é no máximo para responder o processo, quando responde preso. Depois de cumprida a pena, não tem mais essa diferenciação entre curso superior ou não. Mas a questão está falando que está na Constituição e não está. A Constituição não prevê cela especial para quem tem curso superior. A letra B está errada por quê? Ele não iria ser criminalmente identificado se ele possuir identificação civil, porque no artigo 5º fala: quem é civilmente identificado, ou seja, quem tem um documento com foto na hora da prisão, válido, ele não será identificado criminalmente, salvo as exceções que a própria lei estabelecer. Beleza? Mas como regra, quem tem documento com foto válido, é preso em flagrante, ele não será identificado criminalmente, que é tirar as impressões digitais e outros mais. Beleza? Então está errado por causa disso. E também, prisão especial por ter curso superior, ele não teria direito. Avistar-se pessoalmente com o promotor de justiça, isso não está previsto na Constituição. Entrar em contato, seja um advogado até que teria. Mas a parte aí do avistar-se pessoalmente com o promotor de justiça não tem essa previsão na Constituição. Beleza? Relaxamento imediato de sua prisão, se ela for ilegal, permanecer calado e cela especial privativa. A cela especial privativa, mais uma vez, eles bateram na tecla, mas não está previsto na Constituição. Beleza? Aqui tem um inciso relativo à prisão: ninguém será preso, senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de um juiz competente,
salvo nos casos de transgressão militar e crime propriamente militar definido em lei. No Brasil só se admite prisão em flagrante ou, se não estiver em flagrante, ordem escrita e fundamentada de um juiz competente, mas no caso dos militares, podem ser presos sem flagrante e sem ordem judicial, desde que transgressão militar ou crime propriamente militar. Próxima questão, questão 7. Atendente de necrotério policial, Polícia Civil, 2013. Segundo determina a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, não é qualquer tratado, que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, Senado e Câmara, em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes a medida provisória, emenda constitucional, leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Alternativa correta, letra B, porque está expressamente previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Tratado internacional sobre direitos humanos que passar pela mesma votação da emenda constitucional, porque ali está estabelecendo como que se altera a Constituição. Uma emenda constitucional, para ser aprovada, tem que ser em 2 turnos em cada casa, 4 votações, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, e em cada votação tem que ter 3/5 dos membros aprovando. Então, do mesmo jeito que se emenda a Constituição, pode ser passado um tratado sobre direitos humanos, um tratado internacional sobre direitos humanos, se ele for aprovado do mesmo jeito que é aprovado uma emenda, ele vai ser equivalente a uma emenda. Então, tratado internacional votado como emenda constitucional será equivalente a uma emenda constitucional, desde que o tratado seja de direitos humanos somente. Beleza? Existem tratados comerciais, tratados bilaterais que não são de direitos humanos, esses não têm essa previsão, somente tratados de direitos humanos. Beleza? Próxima questão, VUNESP, Oficial Administrativo Polícia Civil 2014. Perseu, Oficial de Justiça, foi cumprir mandado de busca e apreensão na residência de Hércules, tendo chegado à casa de Hércules às 20 horas para cumprir a ordem judicial. Este não permitiu que Perseu entrasse na sua residência. Considerando esses fatos, bem como o que dispõe a Constituição Federal sobre inviolabilidade de domicílio, é correto afirmar que: alternativa A, Perseu não poderia realmente adentrar o domicílio de Hércules naquele horário, já que o domicílio somente pode ser penetrado à noite, sem o consentimento do morador, flagrante delito ou desastre ou prestar socorro. Beleza? Letra B. A negativa de Hércules baseia-se na regra de que o domicílio é absolutamente inviolável, não podendo ser penetrado sem o consentimento de morador de dia ou de noite em qualquer hipótese. Letra C. Hércules não poderia impedir a entrada de Perseu em sua casa naquele horário, tendo em vista que estava de posse de um mandado judicial. Beleza. Letra D. A Constituição não autoriza que o domicílio seja penetrado sem o consentimento do morador para cumprir a ordem judicial, seja de dia, seja de noite. Alternativa E. Perseu poderia legalmente adentrar na residência de Hércules, ainda que sem o seu consentimento para cumprir mandado judicial naquele horário. Alternativa correta, letra A. Por quê? Com o mandado judicial, você só pode entrar na residência sem o consentimento do morador durante o dia. Como já era noite, realmente não poderia adentrar. Beleza? Você pode adentrar na residência em qualquer horário para desastre, prestar socorro ou flagrante delito, que é o que diz a alternativa A. A B está errada porque diz que o domicílio é absolutamente inviolável e não é. A letra C está errada porque está falando que com mandado judicial você poderia entrar à noite e não poderia, né? A letra D não poderia cumprir mandado judicial nem de dia nem de noite. A Constituição autoriza que se cumpra de dia mesmo sem o consentimento do morador. E a letra E está errada porque está dizendo que ele poderia entrar com mandado judicial naquele horário e não poderia. Alternativa correta, letra A. Eu trouxe para você um resumo desse inciso do artigo 5º que diz o seguinte: a entrada sem o consentimento do morador a qualquer hora, desastre, socorro ou flagrante, durante o dia por determinação judicial. Beleza? Então aqui terminamos esse módulo de resolução de questões e até o próximo vídeo.